E nesse vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais o que é a ansiedade e quais são os 10 principais sintomas ligados diretamente à ansiedade. Eu me chamo Marlete Plaut, eu sou terapeuta integrativa, especialista no Brasil em ansiedade e depressão. E eu ajudo aí mulheres com mais de 40 anos a ficarem livres da ansiedade em até 30 dias sem medicamento. Se você vai gostar desse conteúdo, se você já está gostando, se inscreve aqui no meu canal do YouTube e também aciona aqui o sininho, que quando eu estiver aqui, um novo vídeo, você vai receber informação. E compartilha esse vídeo, porque é muito comum mulheres aí acima de 30 anos a 40 anos a sofrerem muito com a ansiedade e não sabe, às vezes, na verdade, o que é uma ansiedade. Então, agora, vamos aprender um pouquinho mais? O que é, afinal, a ansiedade? Antes de você buscar formas de prevenção ou de controle aí das suas crises de ansiedade, é importante você ter noções básicas sobre como a ansiedade funciona na sua mente e quais são os sintomas mais comuns no seu corpo. Porque a ansiedade nada mais é do que um termo geral usado por vários distúrbios que causam muito medo. Sabe aqueles medos catastróficos que a sua mente faz com que você acredita que seja real? Então, trazendo medo, apreensão e preocupação. Ansiedade é uma prisão emocional. E ela é, você querendo acreditar ou não, a neurociência, a ciência já comprovou que a ansiedade, ela é uma reação natural que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do seu dia a dia. Como, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Falar em público, expectativa para datas importantes, você já fica com aquela ansiedade, já começa às vezes a acelerar o seu coração. Então, aqui, esse assunto de hoje, eu trouxe para você que não é somente uma pessoa que tem crise de ansiedade, que sofre com ansiedade. Então, esses sintomas no seu dia a dia irão o quê? Acumular. Então, o falar em público pode gerar uma ansiedade, gera aquela expectativa, para datas importantes. Aí, quando começa a chegar a data importante, você começa a ter dores de barriga, você começa a sofrer de insônia. Então, entrevistas de emprego, gente, quem que não fica preocupado, quem não fica ansioso perante a uma entrevista de emprego, principalmente aí se você já está há um bom tempo desempregado. Então isso tudo são reações naturais do corpo, como por exemplo, é muito comum, uma véspera de prova. Pode ser prova de vestibular, pode ser prova, estou fazendo um concurso. Gente, quem que não fica ansioso? Quem que não fica, com os nervos ali? Você, às vezes, ao falar com você já explode. Ou também, principalmente, com exames de sangue, exames de saúde. Então, isso tudo são situações naturais que o corpo, ele está ali te protegendo. Ele não está reagindo com você. Entre outras situações. Então aqui eu poderia falar várias situações, mas hoje eu trouxe só algumas. Então algumas pessoas ficam ansiosas demais quando estão esperando, como por exemplo a comida do fast food. Sabe aquela comida fica pronta, você fica naquela, ai, tá pronta, então é aquela situação dentro de você. Então é aqueles hormônios nocivos, que eles já entram na sua corrente sanguínea, aí diminui a serotonina. Então isso tudo, aumenta a adrenalina, aumenta aquela situação, que o teu sangue ele circula mais rápido. Então, e principalmente aí essa parte da comida ficar pronta, você pode ficar ansiosa. E outras pessoas simplesmente fazem o quê? Pegam o papel e ficam esperando a comida ficar pronta. Então, olha só para você analisar, como a ansiedade funciona. Para algumas pessoas funcionam diferente, nenhum ser humano é igual, nenhum organismo é igual, nenhum DNA é igual. Então, a ansiedade, ela vai agir de pessoa para pessoa diferente. Tem umas pessoas que aguardam na fila, bem de boa, fica serena, e outras pessoas já ficam ali. Já começa a ir rói dedo,
e começa a fazer assim com os dedos, e daí começa a ficar assim, ó, e faz assim com o cabelo, e começa a ficar nervosa, e daí isso aí gera sensações de medo, né? O mesmo vale quando nós estamos aí em filas de supermercados, padarias e bancos, isso tudo é você se sentir-se ansioso nessas situações, é completamente normal. São situações do seu dia a dia que você precisa ir ao mercado, ir na farmácia, ir na padaria, né? Provas, emprego. Isso tudo são situações normais do seu dia a dia. Como, por exemplo, né, se você é uma mulher empresária, você tem que fazer uma reunião muito importante, ou você tem que demitir várias pessoas. Ambos os lados ficam preocupados, ambos os lados ficam ansiosos. Então, contudo, algumas pessoas vivenciam essas reações de forma mais intensa, ali gerando, assim, um sentimento muito mais forte dentro de si. Então, e por esse sentimento ser mais forte, gente, era como se ele ficasse gravado na sua memória. E ao longo do dia, vai somando todas essas inúmeras outras situações, gerando assim as crises de ansiedade. Então, imagina, no seu dia a dia, você tem obstáculo, eu também tenho obstáculo. Né? Eu também tenho que me preparar para iniciar no meu dia a dia. Eu também preciso ficar em banco, em fila de banco, em fila de mercado. Às vezes eu tenho que ir no correio, às vezes tenho que fazer tal coisa. É aquela situação, é aquele aluno, é aquele paciente. Isso tudo gera situações, né? Mas isso tudo vai o quê? Acumulando. Quando todas essas memórias acumulam, né, vai gerar sim as crises de ansiedade. Então, estou falando aqui um assunto mais específico para você entender de que forma que chega a ansiedade e de que forma que é gerado sim as crises de ansiedade. Então, e quando essas crises elas são frequentes, elas comprometem aí a sua saúde emocional, o seu bem-estar físico e social e até mesmo a sua qualidade de vida. A ansiedade, ela passa a ser considerada patológica. Então, quando ela começa aí a atrapalhar a sua vida, quando essa ansiedade começa a ser mais frequente, mais intensa, dando crise de ansiedade, então sim, tudo isso está atrapalhando a sua vida, né? E agora, quais são os 10 mais preocupantes sintomas? E não são os principais, são esses preocupantes, né? Quais são os 10 sintomas mais preocupantes? Porque agora que você sabe o que é a ansiedade e por que você fica ansioso, nós podemos falar aí os 10 sintomas, literalmente tiram o sono das pessoas. Então, esse tirar o sono das pessoas tem ligação diretamente à ansiedade, né? Que as pessoas aí estão sofrendo desse mal do século. A ansiedade já é considerada um mal do século. Quando eu falo crise de ansiedade ou ansiedade, não é somente ansiedade. É crise de pânico, é TDAH, é toque, é ansiedade, é depressão. Tudo tem ligação com o nosso sistema nervoso central. Então, primeiro, né? Esse é o primeiro principal sintoma muito preocupante, que é enxergar perigo em tudo. Então, sabe aquela situação que você sabe que você vai ter que ir no supermercado? Você já começa ali a fazer um filme de terror. Dá licença, gente, desculpa. Então, esse medo excessivo, né? Esse medo que começa a gerar o medo em cima do medo. Então, você começa a fazer um filme que, se você pegar o seu automóvel ou se você for com alguém, não sei, você sai da sua casa, você faz um trajeto. Se acontecer uma vírgula nesse trajeto que não estava no teu subconsciente, já é motivo para você ter crise de ansiedade. Então, esse medo em tudo. O que tem? Você está totalmente em alerta. Então, todas essas janelas killer que são ali a convivência do conflito, elas estão abertas, você não fechou ainda essa memória. Você não conseguiu se libertar ainda desse conflito.
Segundo, né, segundo sintoma mais preocupante, o apetite desregulado. Tem dias que você come, sabe aquela compulsão alimentícia. Compulsão alimentícia é mais ou menos assim, você tem que ser grande para você ser forte. Então, em qualquer situação, aí você tem que comer, porque aí você fica naquela compulsão. Nada te sacia, nada te faz feliz. Então, é um sintoma muito preocupante, porque isso vai gerar o quê? Você vai começar a engordar e geralmente aí você começa a comer muito lanche, muito refrigerante, muito tudo. Tudo é muito e nada é pouco. Então, esse apetite desregulado, essa fome intensa, que fome, às vezes, se você for analisar, nem é fome. Aí quando você aumentou 20, 30 quilos, às vezes você se acha ainda que você é magra ou que você é magro e você precisa comer mais. Então essa compulsão alimentícia é normal? Não, não é normal. Terceiro aí, alterações do sono. Nós sabemos que nós seres humanos, nós precisamos no mínimo 6 horas de sono reparador. Então, essas alterações do sono, né, pode gerar crises de ansiedade. É um sintoma muito sério isso. Então, né, o que pode gerar? Falta de dinheiro, também pode gerar alterações de sono. Pode dar ansiedade, pode gerar crise de ansiedade? Claro que pode. Então, alterações do sono, você estar ansioso por uma resposta que você vai ter no outro dia. Então, ou você não dormiu bem porque você brigou com a sua esposa, ou você brigou com o seu esposo, não vá dormir sem você fazer as pazes. Essas alterações de sono, né, elas vão, no decorrer do tempo, essas matrizes, né, essas células dentro de você, elas precisam respirar, elas precisam descansar, você precisa ter um sono reparador. Você precisa dormir no mínimo 6 horas de sono. Não, mas eu não consigo dormir 6 horas, mas eu durmo 4 horas e acordo bem. Tá tudo bem. Às vezes o seu organismo reage assim, dessa maneira. Mas desde que seja um sono gostoso, um sono que você não tenha pesadelo. Então tem toda uma situação, né? O quarto item, tensão muscular. Sabe, você sempre tenso. Para tudo você está tenso. Então, para qualquer situação que vem para te falar, você já, você não consegue relaxar. Você não consegue tomar um sorvete sem estar pegando o celular. Você não consegue sentar para você jantar. Sabe aquela tensão? Sabe aquela tensão muscular? Então, você está sempre com muitas dores, né? Aqui nos seus ombros, no seu pescoço, nas suas costas. Por mais que você durma bem, mas você acorda com dores no seu pescoço. Então, essa tensão muscular. Então, se você está sofrendo com esses sintomas aqui que eu tô falando para você hoje, preste bastante atenção, porque às vezes você está tratando de modo errado a sua ansiedade. Vamos lá, então, para o quinto sintoma mais preocupante. Medo de falar em público. Esse medo de falar em público, gente, tem pessoas que é catastrófico isso, não fala, fica paralisada, parece que vai desmaiar, não consegue falar. E é normal você ter que falar em público, é normal, você vai chegar um dia que você vai ter que apresentar um projeto, como por exemplo na sua escola ou em qualquer lugar. Então é um sintoma muito grave, porque isso te paralisa. Né? Os medos te paralisam e geralmente esse medo de falar em público vai fazer com que você não seja merecedor daquele emprego que você tem, por exemplo. Ou você está no colégio, né? Ou você está numa mentoria, você tem que ir lá na frente falar em público, você olha para todo aquele povo. Mais ou menos assim. Estou aqui falando com você. Eu também já tive medo de vir falar, né, na rede social. Meu primeiro vídeo, eu demorei, gente, para fazer um vídeo de 5 minutos, eu demorei 5 horas. Porque lá naquela época eu era muito o quê? Perfeccionista. Errava uma palavrinha, tinha que voltar lá atrás. Gente, o perfeccionismo não leva a gente em nada. O errar é bom porque a gente aprende. Então, meu primeiro vídeo foi 5 horas. Então, esse medo de falar em público, hoje já passou. Né? O sexto sintoma, vamos lá? Preocupações em excesso. Então,
A ansiedade, quando você chega aí no nível de ter preocupações em excesso, é porque já passou daquele nível normal. E você sabe o que é normal dentro de você e o que é não normal dentro de você. Então, se você está com muitas preocupações em excesso, sem ter totalmente, né, essa exata preocupação, esse excesso de preocupação, você está sofrendo com ansiedade, tá? Então, agora vamos lá para o sétimo sintoma e mais preocupante: medos irracionais. Você sabia que o teu cérebro, ele cria medos dentro de você e você acredita que esse medo pode acontecer? Porque nós vivemos demais no nosso subconsciente. A gente quase não vive no nosso presente. Nós estamos aí em mais de 70%, mais de 70 mil pensamentos durante o dia. E esses 70 mil pensamentos, mais de 70% são pensamentos repetidos. Então, se você tem um medo ontem, sabe aquele medo? Eu vou dar um exemplo aqui muito normal. Medo de você sair de casa. Nossa, você já cria um teatro, porque o teu subconsciente acaba sendo um teatro na sua vida. Então, você acaba gerando muitos medos, insegurança, você não tem segurança, você não é merecedora de você viver, às vezes você tem medo de pessoas. Então, se você está com todo esse medo irracional, começa a se perguntar hoje, a partir de hoje, esse medo que eu estou sentindo é real? Esse medo que eu estou sentindo agora, nesse momento, tem alguma coisa aqui que possa me gerar medo? Porque o teu subconsciente está lá, disparando. E se você não tem nenhuma ferramenta para isso, você faz o quê? É complicado, né? Então, o oitavo, inquietação constante. Sabe aquela famosa, a perninha mexendo? Sabe aquela pessoa que fica sentadinha com o celular ou fica assim a perna a mil? Os braços estão sempre assim, daqui a pouco está assim, daqui a pouco está mexendo aqui. Sabe aquela pessoa que fica inquieta? Isso é ansiedade, né? O que está gerando esse medo? Gente, não é somente ter crises de ansiedade, coração acelerado, medo das coisas, que é ansiedade. Olha quanta coisa aqui que eu estou falando. Perfeccionismo. Eu era muito perfeccionista. Antes eu sempre via os defeitos para depois ver as coisas boas. Hoje eu já faço ao contrário. Eu vejo primeiro as coisas boas. Os defeitos a gente ajeita. Perfeccionismo não existe, gente. Ninguém é perfeito, né? Então eu costumo falar muito, né? Nem Jesus é perfeito para todo mundo. Por que eu tenho que ser? Você não precisa ser perfeita. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ser bom em tudo. Às vezes você não é bom em matemática. Eu não sou muito boa em matemática, mas eu sou muito boa em outras coisas. E você também. Então, essa mania da gente, por que você tem que ser perfeito? Fala assim, não, esse curso tem que ser perfeito. Eu tenho que ser perfeita. Ninguém precisa ser perfeito. Então, a partir do momento que você começar a analisar a sua vida e você perceber que você é um ser humano perfeitamente imperfeito, as coisas vão acontecer na sua vida. E o 10º, gente, esse aqui é muito sério. Problemas digestivos. É muito comum quem sofre com crise de ansiedade, quem é muito ansioso, ter problemas digestivos, ter muitos problemas com azia. Então, essa digestão, né? Você não consegue digerir as coisas. Então, as situações assim, ó, que desce pela sua garganta e você mastiga ali. Você mastiga, você engole e vai tudo para onde? Para o teu, né? Para o teu sistema digestivo. E vocês sabiam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? O nosso intestino produz serotonina muito mais do que o nosso cérebro. E aí eu te pergunto, né? O teu intestino está funcionando bem? A sua digestão é boa? Porque às vezes, muitas vezes, gente, você está comendo, você está com o teu celular assim, ó.
né? Você não para de olhar para o teu celular, você só fica ali, você recebe as piores e as boas notícias na hora que você come. Mas se tem uma coisa que o ser humano, né, é abençoado, é não guardar todas as memórias de dor. Essas memórias de dor do passado que você sofre hoje são as principais memórias que ficou registrado e ali o teu subconsciente, o teu corpo, o teu cérebro não conseguiu digerir aquilo. Então tá ali no teu subconsciente, né? Mas a maioria das memórias você não vai lembrar. Então a gente é abençoado em relação a isso. Então a ansiedade, né, ela gera um transtorno obsessivo, essa ansiedade generalizada, né? Então isso tudo vai gerar o que na sua vida? Sofrimento. Mas se você não sabe, se você não tem ferramentas para você conseguir, né, se libertar, e isso tudo pode atrapalhar a sua falta de disposição. Você pode levantar, sabe aquela pessoa com muito sono? Ou aquela pessoa que fica ali assim, ó. Fica o dia inteiro assim, ó. Gente, isso daí é energia. Isso é energia estagnada. Porque às vezes você está o quê? Na inércia. Às vezes você está parado, você não consegue realizar os teus sonhos, porque às vezes você mesmo se bloqueia. Você se bloqueia para a vida. Às vezes você não consegue enxergar as coisas as coisas boas na sua vida. E aí vem tudo o quê? Dia após dia acumulando. Quando acumula, imagina você que é um copo, aí esse copo está enchendo. Ele derrama, chega uma hora que você não aguenta mais. É nesse momento que aparecem os sintomas. Então, começa a prestar atenção a partir de hoje. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Sempre quando eu estarei ao vivo, você vai receber esse vídeo. Esse vídeo não, gente, né? Os outros vídeos. Eu te falei que aqui é tudo feito aqui, não vai ter corte, né? Porque é um vídeo que está indo aí às 7h30 da manhã. Então comece hoje a pensar, comece a mudar os seus hábitos. Comece a ver o que está atrapalhando essa falta de disposição. E aceite esse conceito. Acolha o que é do bem. Acolha o que é bom. Saiba dividir as coisas. Saiba dividir a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Né? Vá para a cama, não leve planilhas, não leve... E assim, invista na sua autoestima. Invista na sua potência que você é. E eu aguardo você aí para o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês.